Essa questão exige que se classifique os dois tipos de movimento distintos descritos pelo corpo em função do seu gráfico de posição versus tempo. A primeira região do gráfico está assinalada como sendo uma reta e a segunda como uma parábola. A relação da posição de um objeto com o tempo pode se dar de duas maneiras. A posição é sempre dada pela soma da sua posição inicial e a sua variação de posição. Esta variação de posição pode ser calculada de duas maneiras, dependendo do tipo de movimento descrito pelo corpo. A variação de posição pode ser dada pela velocidade vezes o tempo, no caso, com uma função do primeiro grau, representada por uma reta, num gráfico de velocidade versus tempo, e a variação da posição pode ser dada pela velocidade inicial vezes o tempo, somada a 1/2 da aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado, o que nos dá uma função do segundo grau representada num gráfico de posição versus tempo por uma parábola. A primeira função do primeiro grau destina-se a descrever movimentos uniformes. Quando a variação da posição é uma função do primeiro grau, significa que trata-se de um movimento uniforme, onde a velocidade é constante e a resultante das forças que atua sobre o corpo vale zero. Quando a variação da posição é dada por uma função do segundo grau, significa que trata-se de um movimento uniformemente variado, movimento com aceleração constante, onde a resultante de forças é diferente de zero e constante. Portanto, no primeiro trecho, a posição sendo dada por uma função do primeiro grau, trata-se de um movimento uniforme, com resultante das forças igual a zero, e no segundo trecho, onde a posição é representada ao longo do tempo por uma parábola, trata-se de uma função do segundo grau, movimento uniformemente variado, portanto a resultante das forças deve ser diferente de zero e constante, como representado na letra B.